Olá e sejam muito bem-vindos à 7ª aula sobre o SQL Server, a parte prática dele. Nós vamos agora trabalhar um pouco mais com o Select e dessa vez eu quero trazer uma ideia para que vocês possam implementar nas suas futuras consultas, tá bom? Bom, então primeiro nós vamos aqui fazer uma consulta simples, pode ser sobre a tabela pessoas. Ela tem aqui o campo nome, o celular. Deixa eu só colocar aqui um select bem simples mesmo, só para a gente poder executar. Então eu tenho o campo ID, o nome e o celular, tá, gente? Muito bem. Aí eu vou fazer o seguinte, eu posso, nessa consulta, fazer um select e escolher os campos que eu quero. Por exemplo, eu quero só o nome e o celular. Então, eu coloco aqui o nome do campo que eu quero, vou separar por vírgula esses campos, né? Então eu tenho aqui o nome e o celular. E aí, o que a gente pode fazer? Na sequência, from, só acertar aqui algumas coisas. Pronto. From, nome da tabela, que é pessoas. E aí é só realizar o select, né? Ah, Fábio, mas não tem celular. Tem cell. Legal, então a gente vem aqui e corrige, tá bom? Seleciona, aperta F5, ou se você preferir, você pode clicar sobre o botão executar. Então, muito importante saber aqui os nomes que nós temos aqui para colunas das tabelas, tá, gente? Então, dando um select simples como esse aqui, a gente já consegue obter todos os resultados relacionados a essa tabela. Ou seja, nós estamos trazendo todos os campos da tabela pessoas. Aqui a gente já consegue perceber quais são os campos que nós temos disponíveis. E aí, caso você queira trazer em uma consulta apenas um campo ou outro, você já consegue, só de olhar aqui, tá bom? Vamos supor que eu quero apenas o nome, então vou deixar aqui o campo nome, vou selecionar esse trecho, tecla F5 e eu tenho apenas o nome, ok? Ah, eu quero o nome e também o ID. Então você põe o nome, coloca a vírgula, depois o ID, seleciona e aperta F5. Então nós temos agora os nomes e os IDs das pessoas, tá bom? Posso colocar em ordens diferentes, tá, gente? Não precisa ser necessariamente na ordem do cadastramento lá, na hora da criação da tabela, né? Então, se na tabela você colocou o ID primeiro, não significa que na consulta o ID tem que ser o primeiro, tá? O ID pode vir, como você já pôde perceber, depois, não tem problema nenhum. Aqui você só está dizendo como você quer apresentar os dados como resultados de uma consulta, tá bom? Então você é que vai escolher a ordem aqui. Se você quiser todos, né, você usa o asterisco e já vai dar certo, tá bom? Muito bem, mas eu quero mostrar algo aqui para você que eu acho que vai ser muito importante, não nesse vídeo, mas em vídeos posteriores. Deixa eu aparecer aqui. Quando estivermos trabalhando com mais de uma tabela em uma consulta, tá, gente? Então, quando a gente for trabalhar com duas ou mais tabelas em consultas, vai ser muito legal a gente colocar o nome da tabela, ponto e o nome do campo. Por quê? As nossas tabelas, elas podem possuir nomes de campos exatamente iguais. E aí, para saber de qual tabela está saindo aquele campo, a gente vai mencionar primeiro a tabela e depois o nome do campo, tá bom? Vamos lá para a gente ver como é que fica isso. Vou usar esse mesmo esquema aqui. Eu vou colocar aqui, ó, pessoas, ponto nome. Então, repare que eu coloquei aqui o nome da tabela, coloquei aqui o ponto e o campo que pertence a essa tabela, tá bom? Então, é dessa forma que a gente pode fazer. O ID também vem de pessoas, então pessoas.id. E aí ele vai trazer o mesmo resultado, tá bom? É só uma forma, né, que nós temos para poder identificar de onde está saindo esse campo. E aí a gente pode também, além de usar o nome da tabela, nós aprendemos aí em vídeos anteriores, vou até colocar aqui, nome aluno, por exemplo, né? From pessoas. Então, nós aprendemos a apelidar, através do as, uma coluna, tá bom? Então, colocando as e depois uma palavra, né? Seja ela simples ou composta, né? Desde que você faça essa observação, tudo junto, separando com underline, usando o camel case, tá? Que é começando com a segunda
Da segunda palavra em diante você começa com maiúscula, tá bom? O que não pode acontecer é deixar assim com um espaço vazio, tá? Bom, então você tem aqui, ó, depois do S, um apelido que você está dando para essa coluna. Da mesma forma que você consegue apelidar uma coluna, você também consegue apelidar uma tabela. Você pode vir aqui após a tabela, colocar o S e dar um apelido para ela, por exemplo, P de pessoas. E aí, gente, olha só, olhando aqui de novo. Aqui nós colocamos o nome da tabela, o ponto, depois o nome do campo. Mas isso aqui pode ser simplificado. Vamos ver agora, usando aqui o apelido P. Posso colocar P.nome, olha como é que fica mais curto, né? Comparando aqui, gente, ó, pessoas.nome e P.nome, tá bom? O mesmo resultado, tá? Vou tirar esse apelido aqui para não ficar misturando as coisas. Bom, posso colocar uma vírgula, P.id. Então, quando a nossa tabela ela possui um apelido, a gente usa o apelido. Então, se nós apelidamos a tabela como P, a gente coloca aqui P.nome e esse nome pertence à tabela pessoas, cujo apelido é P. Tá bom, gente? Então, isso é muito importante da gente saber, porque quando a gente for trabalhar com, voltando aqui, com mais de uma tabela, em uma consulta a gente vai precisar disso. A gente vai precisar colocar o nome da tabela, ponto, o nome do campo. Por quê? Pode acontecer de esse mesmo nome existir em duas tabelas ou mais. E aí, como que o nosso sistema, né, como que o programa ele vai saber de onde está vindo aquele campo? Então, por isso é importante saber fazer a consulta também utilizando ou o nome da tabela completo ou usando o apelido. E assim você identifica que esse campo pertence a essa tabela. Tá bom, gente? Então, fica aqui essa dica e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, gente!